Fala galerinha, Chave do Enem no ar! Estamos encerrando o primeiro ciclo do segundo bimestre. Passa rápido, já tivemos então linguagens, matemática, ciências da natureza e hoje então temos a nossa linda e maravilhosa live de humanas. Teremos geografia e história. Eu vou, mas volto, fico aqui com vocês. E lembrando que depois nós também temos a correção de exercícios. Tá preparado? Pegou seu livro? Pegou seu material? Lembrando que nossas aulas são baseadas na apostila, essa linda e maravilhosa apostilinha da CPB, onde você pode acompanhar. Lembrando também que no comecinho da aula nós colocamos aqui na tela o que temos para hoje, para você poder inclusive acompanhar ali qual módulo nós vamos trabalhar. Também para você poder resgatar isso lá na véspera do vestibular, na véspera do Enem e, por que não, na véspera da prova. O Chave do Enem está aqui para você 24 horas por dia na nossa playlist no canal da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar a qualquer momento, ver, rever. Não se esqueça também de simulados, né? Hoje fechou o simulado de Ciências da Natureza e abre depois da nossa live o simulado de Ciências Humanas. Semana que vem começamos um novo ciclo com linguagens. Lembrando que agora no mês de junho nós teremos também feriado. Dá uma olhadinha no seu calendário. Você tem acesso ao calendário do primeiro semestre. Logo, logo começa o calendário do segundo semestre. Quero também chamar a atenção que logo, logo, na próxima semana, as inscrições para o Enem estarão abertas. Fique atento porque você tem apenas um mês para se inscrever no Enem. Pode ser como treineiro, pode ser como participante já. Você deve acessar ali o site do Enem e verificar as normas, verificar ali os prazos, mas abre na próxima semana. Você tem um mês. E lembre-se, não basta fazer inscrição, você tem que gerar o boleto e pagar o boleto para consolidar. Tem prazo também para isso. Ficou dada a dica? E não se esqueça que hoje também temos a chave de ouro do Enem, depois das aulas, para você poder pegar dicas extras sobre Enem. Fechou então? Sem mais demoras, vamos começar então a nossa live de humanas com geografia. Eu vou chamar a vinheta, depois eu volto e muito bem, galerinha, voltamos então, rodou a vinheta, voltei para cá, porque agora é nossa hora da geografia, é primeiro ano. Nós estamos avançando rapidamente, lembrando que o primeiro ano ele é estrutural. Nós estamos vendo aqui, aprofundando aqui, conceitos estruturais da geografia que você vai usar para a construção do pensamento. Lá no segundo ano tem geopolítica, terceiro ano geografia do Brasil, mas por enquanto é aquilo que estrutura o conhecimento geográfico do mundo em que vivemos. Na aula de hoje nós vamos falar do módulo 1, processos geomorfológicos, basicamente sobre a estrutura do nosso planeta, sobre geologia. E não tem como nós começarmos a falar em geologia sem pararmos para falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a estrutura do nosso planeta. É muito importante que você entenda a composição, a estrutura e a sua dinâmica. Por quê? Entendendo a composição, a dinâmica de cada camada, você sabe resolver qualquer questão na área de geologia. Muito bem, então nós temos duas classificações que são utilizadas comumente. A primeira na composição baseada, né, na composição química e a segunda nas características ou propriedades físicas. Professor, qual é a mais usual? A mais usual geralmente é na composição química, a mais clássica, mas você também deve dar uma olhadinha ali nas terminologias. Tá? Eu vou usar então aqui, para termos, né, de estudos, a primeira classificação. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura baseada na composição química. Muito bem. Quando nós olhamos para o nosso planeta, ele está dividido em camadas. Cada camada vai ter uma característica distinta. Começando pela parte de fora para dentro, tá? Então, lembrando que nós vamos fazer um estudo agora de fora para dentro das camadas. Eu vou usar a outra classificação ali do lado, que não chega ao meu braço. Muito bem. Então, a camada mais externa é a crosta terrestre. A crosta terrestre é uma camada rochosa que envolve o nosso planeta. Portanto, se eu digo que ela é rochosa, é uma camada sólida.
Esses minerais encontrados na crosta também são encontrados no manto terrestre. Lembrando que o nosso planeta é composto por minerais. Os mais abundantes são silício, alumínio, magnésio. E quando nós olhamos na crosta terrestre, nós vamos inclusive dividir a crosta terrestre, a crosta, em crosta continental e crosta oceânica. Pode aparecer para vocês, inclusive, ali na crosta continental, a palavrinha cima, S-I-M-A. Por quê? Na crosta continental predominam o silício e o magnésio. Nós temos milhares de minerais, porém esses dois são os predominantes, formando, né, na crosta continental o que nós chamamos de cima. Anotou aí? Na crosta oceânica, nós temos uma designação que é o Cial. Silício e alumínio são os dois minerais mais abundantes na crosta oceânica. Mas lembrando que a crosta, então, ela é composta por rochas, portanto, ela é sólida. Outra característica comum da crosta, conforme nós aumentamos a profundidade na crosta terrestre, nós aumentamos a temperatura, chamado grau geotérmico. Por isso, por exemplo, quando nós exploramos aquíferos profundos, lençóis freáticos, ali a 800, 900, 1 quilômetro, né, 800 metros, 900 metros, 1 quilômetro, a água sai ali a 65 graus, porque na crosta terrestre, conforme nós aumentamos a profundidade, tem uma constante chamada de grau geotérmico. Isso é importante, de vez em quando aparece. Quando a crosta ela é mais fina, ou o manto está mais próximo, inclusive, esse grau geotérmico ele é maior. Exemplo, os geysers, que nós encontramos, por exemplo, lá em Yellowstone, é tão famoso Yellowstone. Ali nós temos hotspot, a crosta é um pouco mais fina, o manto está mais próximo, lembrando que o manto é magma, a gente já chega ali. Então, a crosta ela vai sendo aquecida. Pegou a ideia aqui? E a crosta terrestre, só para nós termos aqui um start nesse conceito, ela está quebrada, toda dividida em placas tectônicas, ou também chamadas de placas litosféricas. Ok? Bom, perceba que entre uma camada e outra existem as chamadas descontinuidades. O que são descontinuidades? São zonas de transição. São áreas onde as características físicas e químicas elas não são homogêneas à camada. Então nós temos ali a descontinuidade Mohovsik, conhecido como Morro, pode aparecer inclusive assim, né? Descontinuidade de Heppert, Gutenberg e Lehmann. Dá uma olhadinha depois na apostila, as características das descontinuidades. Não é tão comum ficar em vestibular, mas vale a pena você dar uma olhadinha. Então, depois da crosta terrestre, nós vamos ter o manto. O manto ele é dividido em manto superior e manto inferior. O que vai diferenciar um do outro, professor? A temperatura e a pressão. Aquela regrinha de profundidade maior temperatura serve para todas as estruturas da Terra. Aqui, quanto maior a profundidade no nosso planeta, quanto maior a profundidade do nosso planeta, maior será a temperatura e maior será a pressão. Inclusive aqui, no núcleo da Terra, no ponto central da Terra, será a área de maior pressão. Afinal de contas, tudo está, né, apontando vetorialmente para o ponto central da Terra. Ok? Bom, então nós temos o manto superior e o manto inferior, composto por magma. Quando está dentro da crosta, nós chamamos de magma. São os minerais derretidos, fundidos pela alta temperatura. Nesse caso, né, no manto, o magma ele é pastoso. Professor, e quando sai? Tem um vulcão. Daqui a pouco a gente vai falar de vulcão. Quando sai, nós chamamos de lava. A temperatura já cai um pouco e entra em contato com a atmosfera e vai resfriando. Então aqui dentro, magma, lá fora, lava. Belezinha? Conceitos básicos só para você poder entender caso apareça no vestibular, na prova, né? Afinal de contas, o livro é muito bom, mas não dá para colocar todos os conceitos no único livro. E a gente vai então aqui na sua sala de aula, seu professor com certeza trabalha conceitos extras e eu também aqui no Chave do Enem para você mandar bem. Afinal de contas, não dá para fazer uma prova de Enem, uma prova de escola só com aquilo, né, que você aprendeu na apostila. O conhecimento é muito maior. Depois, então, do manto, que é a camada mais espessa, inclusive, da Terra, quente, nós vamos ter o núcleo, dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido. Aliás, ele se comporta como líquido. A temperatura ali é muito mais alta. Vai aumentando a temperatura conforme aumenta a profundidade, ok? E ali nós vamos ter o níquel e ferro, NiF, com um pouco de enxofre e outros elementos. O núcleo interno se diferencia por ser o ponto de maior pressão, o ponto de maior pressão. Isso quer dizer que a pressão lá é milhões de vezes maior do que aqui na superfície. Por que essa informação é importante?
Porque mesmo sendo mais quente que a superfície do Sol, mais de 5.600 graus, o núcleo interno se comporta, olha só, se comporta como um sólido. Ali é como se fosse uma grande esfera metálica girando, flutuando no núcleo externo, no líquido. Que coisa louca, né? Então é como se fosse uma grande esfera metálica, girando inclusive numa rotação diferenciada, outra velocidade, tá? E por que, professor, sendo tão quente, se comporta, o senhor disse que se comporta como líquido? Porque a pressão é tão elevada que os elementos, né, as moléculas, as partículas, elas ficam todas ali pressionadas, se comportando então como um sólido. Pegou então? Isso aqui é característica geral. Agora eu vou falar de alguns pontos específicos dessa estrutura. Aqui tem essa tabelinha para você poder olhar, tá lá na sua apostila, eu uso o material da apostila, né? Então na crosta continental, cial, oceânica, cima, as rochas principais, a profundidade. Dá uma olhadinha aqui, só para você entender depois ali, anotar, pega lá na sua apostilinha. Mas vamos lá. Característica principal do manto, tá? Então, como nós vimos, o manto ele vai ser dividido em manto superior e inferior e vai ter diferença de temperatura. Se eu tenho diferença de temperatura no magma, eu também tenho diferença de densidade. Opa, densidade? Então quer dizer que parte do magma está mais denso e parte menos denso? É. O magma que está ali, né, na parte superior do manto, ele é um pouco menos quente, né? Não é frio, um pouco menos quente, e ele fica mais denso. O magma no manto inferior, ele está mais aquecido, ele é menos denso. Então a gente vai ter a troca. Essas setas que vocês enxergam aqui, olha, essas setinhas aqui mostra a convecção que existe dentro do manto terrestre. É como se existissem grandes esteiras girando, graças a essa diferença de densidade, né, dada pela temperatura, dentro da Terra. E esse movimento de convecção do magma dentro do manto é o que vai provocar um movimento, inclusive, da crosta. Perceba aqui, olha, que a crosta, né, que eu já falei para vocês que é quebrada, daqui a pouco a gente vai falar de placas litosféricas ou placas tectônicas. Então, a crosta ela fica à deriva, fica se movimentando conforme esses fluxos de magma carregam para direções, inclusive, distintas, porque dentro da Terra, dentro do manto, não fica tudo organizadinho, todas girando na mesma direção. Eu vou ter várias plumas, né, acontecendo ali, esse movimento de subida, então as placas tectônicas elas não se movimentam de maneira uniforme, todas ao mesmo tempo, na mesma velocidade, na mesma direção. Isso aqui é o que vai provocar, inclusive, né, essa instabilidade geológica que a Terra apresenta, provocando então a ocorrência de vulcões, a formação de montanhas, terremotos, né? Então, quando eu tenho, né, separando, eu vou gerar um tipo de terreno. Quando eu tenho se juntando, outro terreno, daqui a pouco eu falo para vocês de movimentos, tá? Movimento convergente, divergente, transformante. Então, no manto, é importante essa informação, tá? Ele está em movimento e é graças a isso que as placas tectônicas litosféricas se movimentam, a formação de terremotos, a ocorrência, na verdade, de terremotos, a formação de vulcanismos, vales tectônicos, fossas tectônicas, montanhas, depende disso. Bom, no núcleo, como eu disse para vocês, nós temos um movimento diferenciado entre o núcleo interno e o restante da Terra. Esse movimento diferenciado de rotação gera isso aqui que você com certeza já viu, não só em geografia, mas em física também, que é o campo eletromagnético do nosso lindo e maravilhoso planeta. Esse campo eletromagnético, então, ele percorre a exosfera do nosso planeta, né? Ele consegue chegar, né, a mais de 900 quilômetros do nosso planeta. Primeiro ponto importante, é isso que nós usamos para orientar a bússola. Quando você pega uma bússola, ela é orientada pelo campo eletromagnético da Terra, ou seja, nós usamos para orientação. Ok? Os animais migratórios também utilizam isso. Algumas aves migratórias são capazes, né, de enxergar ali esse campo eletromagnético norte-sul, eixo norte-sul. Isso facilita a migração desses animais nos períodos, né, onde eles precisam buscar abrigo em outras áreas, em outras porções do planeta Terra. E outro ponto muito importante, né, esse campo eletromagnético também protege nosso planeta
da radiação excessiva que vem do espaço, principalmente do Sol. Parte da radiação do Sol é nociva à nossa vida. Não é só o campo eletromagnético, você sabe também que tem a camada de ozônio, que filtra a ultravioleta, interage ali, né, o O3 com o UV, mas o campo eletromagnético da Terra, ele desvia parte da radiação pesada que atingiria o nosso planeta e que tornaria a vida na Terra praticamente impossível, né? Eu não consigo imaginar a Terra tão perfeita, um campo protegendo nosso planeta ao acaso, né? Eu, pessoalmente, penso ali em algo planejado, criado de forma intencional. Mas, né, está aqui apresentado para vocês, então, o núcleo da Terra e a sua importância para nós, seres humanos. Quando nós falamos, então, da crosta terrestre, ela foi fragmentada. Existem várias teorias, né, mas não vem ao caso agora. Ela foi fragmentada. Então, toda a crosta está quebrada em blocos, que nós vamos chamar de placas tectônicas ou placas litosféricas. Podem aparecer os dois termos numa prova de vestibular, por exemplo. Então esse mapa ele mostra, né, os limites. Então você consegue ver aqui essa linha, né, essas linhas elas mostram por onde passa o limite das placas. Então eu tenho ali a placa africana, sul-americana, norte-americana, aqui a placa indo-australiana, pacífica, filipina, euroasiática, enfim. Então são vários fragmentos de placas. E essas placas elas estão em movimento. Por quê? Por isso aqui, justamente pela convecção do magma que vai então movimentando. É justamente isso, esse movimento, que vai provocar a dinâmica da superfície da Terra também. Não é só. Aqui nós chamamos de força endógena. Esse movimento é a força endógena que vai formar montanhas, abrir vales tectônicos, formação de vulcanismos fissurais ou vulcanismo clássico, né? Com aquele cone, tudo bonitinho, terremotos. Quando a gente olha para esse mapa, perceba que tem as setinhas. Inclusive, esse é o mapa que está na sua apostila, tá? Pode ver que tem setinhas opostas, né? Vou pegar aqui a placa sul-americana, pega ali a placa sul-americana com a placa africana. A placa africana vai para leste, a placa sul-americana para oeste, para direita e para esquerda, tá? Isso quer dizer que ali, naquele ponto, as placas estão se afastando. Não fica um buraco ali, um vazio, um vácuo, né? Ali, então, eu tenho o movimento do magma saindo e formando novamente rocha, né? Solidificando, formando rocha. Eu tenho vulcanismo. Inclusive, todo o Oceano Atlântico, o assoalho do Oceano Atlântico, se você analisar de sul a norte, ele é trincado, quebrado, em movimento divergente. Isso quer dizer que o Oceano Atlântico, inclusive, está aumentando. Em outros lugares, por exemplo, ali, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, você pode perceber que as setas elas indicam assim, que estão se chocando. A mesma coisa com a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Ali é um movimento convergente, ali é o contrário, né? Ao invés de abrir, está se chocando, uma desce e outra sobe. Por isso que nós temos que entender um pouquinho mais sobre os movimentos. Quando as setas, então, estão opostas, eu tenho esse movimento aqui, é o primeiro bloco diagrama, que é o divergente. É um processo que hoje é lento. Hoje é um processo lento, questão de poucos centímetros por ano. No exemplo que eu dei para vocês, o meio do Oceano Atlântico passa por isso. Ele vai se abrindo. Justamente nessa abertura eu tenho ali uma fossa tectônica, porque fica realmente mais rebaixado, e o magma lentamente vai saindo, pode formar vulcões ou sai na forma de fissuras nas rachaduras, e quando sai, ele solidifica. Então ali a placa tectônica ela vai aumentando. Ali aquela região vai se abrindo e vai aumentando. Quando eu tenho as setas apontando para a mesma direção, é o choque convergente. Perceba que o diagrama mostra, inclusive, né, que o diagrama ali mostra que uma placa ela dobra e desce e outra dobra e sobe. As placas elas não ficam assim, a mais densa ela vai descer e a menos densa ela vai subir e dobrar. Esse fato de descer é chamado de subducção. Olha lá, se na placa divergente sai o magma e vira rocha, na convergente, essa subducção, essa parte que desce, ela é a rocha que vai virar magma. Então tem um certo equilíbrio na Terra. Por isso que a Terra nem aumenta e nem diminui de tamanho na sua superfície. Tá? Perceba que tem um ponto vermelho bem no meio ali, né, desse choque de placas. Esse choque, esse movimento vai armazenando energia. É como se estivesse dando corda. Quando há uma ruptura da rocha, você vai ter o chamado abalo sísmico ou terremoto, que provoca então a vibração, a ondulação do terreno ali e se propaga em todas as direções.
Aquela setinha que está subindo é o dobramento. Formação dos dobramentos, das montanhas, montanhas jovens, tipo de relevo. Dá uma olhadinha na apostila que tem uns tipos de relevo, eu não trouxe para aula porque eu trouxe aqui porque é estrutural aqui. Mas montanha se forma assim, o choque de placas vai se dobrando e formando. Os dois grandes exemplos que sempre caem em vestibular é a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, quando a Índia era uma ilha, tá? Uma ilha continental, se chocou com a Ásia. E toda aquela região de choque formou então essa barreira de montanha chamada Cordilheira do Himalaia. Todo o oeste do continente americano, da América do Sul, América do Norte, também tem choque de placas convergentes. Dá uma olhada aqui, tá? Olha ali. Então tem montanha em todo o oeste. Na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Na América do Norte, as Rochosas. Fica de olho porque geralmente cai e tem que falar de choque. No sul da Europa, a mesma coisa também, tem algumas montanhas formadas pelo choque. Além de montanha, também a formação de vulcanismo. E ali no último bloco de diagrama tem a transformante, que é a única exceção que acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, chamado falha de San Andreas. Dá uma olhadinha depois sobre isso, porque de vez em quando aparece. É uma exceção. As placas não se chocam ali, nem se abrem, elas andam de lado e provoca abalos sísmicos e dobramentos também. Muito bem, então, derivado disso, nós vamos ter o vulcanismo. O vulcanismo é um ponto onde o magma ele vai extravasar, ele vai sair, ele vai liberar pressão. Imagine o vulcão como uma válvula de uma panela de pressão. Então, a pressão interna da Terra aumenta, em algum ponto ele tem que sair. Geralmente isso acontece no choque de placas ou na abertura de placas. Porém, pode existir vulcões em áreas que não é contato de placa, no meio da placa tectônica, que a gente já vai chamar de hotspot, onde a pluma de magma é tão forte dentro do manto que, mesmo não sendo uma zona de convergência ou divergente de placas, ali acaba rompendo a crosta e formando um vulcão. Ok? Existem duas categorias de vulcões, de atividades vulcânicas, que é a atividade explosiva e a efusiva. A explosiva é aquela que geralmente aparece no noticiário. É um vulcão está adormecido, por exemplo, o Puyehue aqui na América do Sul, o Etna, o próprio aqui, né, o vulcão do fogo na Guatemala. São vulcões onde a pressão ali, o magma, ele é ácido, e aí então eu vou ter uma explosão de elevada potência. Magma ácido gera uma explosão de elevada potência. Primeiro sai aquela fumaça, depois explode os pedaços de rocha, o vapor de rocha, e aí o magma começa então, né, a sair em grande volume. Em áreas de magma básico, a atividade vulcânica ela é menos intensa. Na verdade, não intensa, mas ela é menos forte. O magma, ao invés de ficar ali, né, jorrando, espirrando, simplesmente sai a fumaça, tem pequenos tremores e o magma então ele começa a escorrer. Isso é muito comum no Havaí. Existem ilhas do Havaí que, se você for, vai ter lá o magma passando, você passa pela estrada, vê inclusive ali o magma passando e está tudo bem. É inclusive um movimento quase que constante. Tá? A mesma coisa também acontece na Islândia. Lá existem dois tipos de vulcões, mas a Islândia é um lugar campeão para você poder observar e enxergar o vulcanismo. Bom, abalos sísmicos. Então, como eu disse para vocês, né, quando eu tenho um choque, esse choque ele é constante, em algum momento vai liberar energia. Onde libera energia, olha lá, no bloco de diagrama nós vamos chamar de hipocentro. Então, lá dentro da crosta, onde essa energia foi liberada, porque rompeu a rocha de tanta pressão, é o hipocentro, é lá que começa o movimento. Quando eu projeto isso na superfície, eu vou chamar de epicentro. Então, quando você ouvir falar, o epicentro do terremoto foi a 200 quilômetros de Tóquio, tá? O epicentro. Então, é na superfície da Terra, 200 quilômetros de Tóquio, aconteceu. Quando falar, foi a 9 quilômetros de profundidade, foi a 10 km de profundidade, foi a 1 km de profundidade, é o hipocentro. Ele vai me dizer a profundidade a qual aconteceu o terremoto naquele ponto exato. E, obviamente, né, os abalos sísmicos eles provocam, então, grandes catástrofes. Vai depender muito do país. Alguns países conseguiram se adaptar. No caso do Japão, ele é um país que há muito tempo convive com terremotos, sendo um país desenvolvido, aprendeu a criar tecnologia para isso e geralmente os terremotos causam danos menores. Em países subdesenvolvidos, como o Irã, por exemplo, de vez em quando acontecem terremotos e por serem países não desenvolvidos, não tem tanta tecnologia, esses terremotos, talvez até de menor monta, de menor intensidade, provocam mais estragos. Essa imagem aqui mostra, por exemplo, olha só, o rompimento ali do solo, né, pelo terremoto. E ali embaixo uma imagem de um tsunami.
Quando o terremoto acontece no fundo do mar, no fundo oceânico, ele provoca a movimentação da água, as ondas, nós vamos chamar isso de tsunami. Ok, muito bem. Vamos falar então um pouquinho de rochas. Eles lá na sua apostila está bem definido, nós temos 3 tipos de rocha. Nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Tecnicamente, as rochas originais são as rochas magmáticas, né? O resfriamento do magma. Então eu tenho magma e eu trouxe aqui o ciclo das rochas, porque cai muito em vestibular ciclo das rochas e a apostila não trouxe dessa vez isso, mas lendo ali você tem que entender, tá? E olhando o diagrama vai ajudar muito. Então o magma, ele vai resfriar, ele vai solidificar e vai cristalizar formando a rocha magmática. Toda rocha exposta ela vai sofrer processos de intemperismo, que daqui a pouco a gente vai falar, erosão, então vai formando sedimentos e vai levando embora. Esse material que é quebrado da rocha vai ser depositado com o tempo em áreas mais baixas. O tempo vai fazer com que haja o que nós chamamos de diagênese, vai juntar, vai cimentar, vai compactar esse material. Então aquele sedimento ele vai se transformar em rocha sedimentar. E eu tenho rocha sedimentar química, eu tenho biogênica e eu tenho detrítica. Tá? Tem as classificações ali que você pode ver também no seu livro. E toda rocha que está na crosta terrestre pode sofrer pressão, lembrando que a placa tectônica se movimenta. Tá? Quando a placa tectônica se movimenta em algum lugar, aumenta a pressão e a temperatura, os minerais podem se reorganizar. É chamado de metamorfismo, metamorfização. Então, eu posso ter rochas sedimentares e rochas magmáticas se transformando em rochas metamórficas. E todas elas podem sofrer meteorização, erosão, transporte de sedimento, ou seja, vão ser quebradas, pode virar sedimentos e voltar. E todas elas, se houver choque de placas convergentes, podem virar magma novamente e depois virar rocha magmática. Por isso que a gente tem que entender não só as rochas, mas também o ciclo das rochas. Pegou a ideia aqui? Bom, como eu falei para vocês, as rochas são quebradas. O que é quebrar rocha? É intemperismo. Tá? Intemperismo, então, é o processo de quebra do mineral da rocha. Quando essa quebra ela acontece e altera a sua composição química, nós vamos chamar de intemperismo químico. É muito mais comum em climas tropicais, climas úmidos, porque eu preciso de muita água para poder ter reação química. Tá? Aliás, via de regra, o intemperismo vai ser maior em áreas úmidas, porque a água é o principal agente de temperismo. Então, solos mais profundos e mais desenvolvidos são mais comuns em regiões tropicais. Regiões com pouca chuva, aí independente do clima, o solo é menos desenvolvido, mais pedregoso, porque o intemperismo vai ser menor. Isso é muito importante você relacionar clima e intemperismo. O vestibular cobra muito isso e a apostila nem sempre traz, mas aqui no caso trouxe explicado para vocês. Então, quando eu tenho reação química, por exemplo, tem ferro na rocha, a água entra em contato, oxida, tem calcário, leva embora. Então eu alterei a composição. Isso é chamado de intemperismo químico. Mas quando o elemento ali, pode ser a água, o vento, outro elemento de intempérie, quebra a rocha simplesmente sem alterar sua composição química, intemperismo físico. Lembrando também que existe intemperismo biológico, quando os animais, os seres vivos e as plantas podem também quebrar as rochas, as raízes, os ácidos, o pisoteio pode quebrar as rochas, isso também é chamado de intemperismo. O intemperismo ele vai formar sedimento, que pode se transformar novamente em rocha sedimentar, mas via de regra vai se transformar em solos. Então, quando eu vejo solo, eu tenho que pensar na pedogênese. Professor, como que seria o bloco original? A apostila só trouxe esse bloco, mas se você for analisar, começa sempre com rocha. Eu tenho a rocha, eu vou ter a água, o vento, os animais pisoteando, as raízes ali, que vai quebrando, formando então a camada superficial. Quanto maior o tempo e maior a ação do intemperismo, mais profundo fica o solo. Nesse caso, inclusive, né, esse solo seria já um solo desenvolvido, um longo tempo com os agentes de intemperismo ali agindo de forma intensa. Tá? Então aqui, só para você ver, nós temos as camadas de um solo bem desenvolvido. O que seria o O? O é a camada orgânica. Ali eu vou ter muita matéria orgânica, decomposição de plantas, animais, material depositado pela excreção desses animais. É muito fértil. Inclusive, quando a água cai, ela percola isso para o horizonte A. O horizonte A é uma mistura de matéria orgânica já com os minerais da rocha bem temperizados. Galerinha, o O e o A são os horizontes edáficos, os horizontes que a agricultura usa, tá? É o mais fértil. O horizonte B é um horizonte onde eu vou ter predominantemente minerais
quebrados da rocha e uma menor quantidade de matéria orgânica, tá? Quase nada, pequenas raízes que entram, então ali eu vou ser mais mineral do que orgânico, no A é uma mistura maior. No C é onde a rocha está ainda sendo intemperizada, ali eu vou encontrar minerais finos e minerais mais grosseiros misturados, tá? E depois do C, eu vou ter o horizonte R, ou rocha-mãe, ou rocha-matriz, que é a rocha que está dando origem àquele solo. Então, quanto mais profundo o solo, maior o tempo de desenvolvimento e também a ação dos agentes de temperismo. E lembrando que o solo precisa ser cuidado, porque a sua renovação ela é lenta. Eu posso ter ali problemas de erosão, se não for bem cuidado, leva embora o horizonte O e A, para a agricultura se torna um caos. A erosão urbana também é um problema grave, caríssimo. Posso ter a laterização, quando né, o solo vai sendo compactado e o material vai ficando, então, com pouca porosidade, pouca capacidade das raízes se aprofundarem. Eu posso ter a lixiviação, se o solo não tem nenhuma proteção, a água vai levando embora os minerais, ele fica pobre e por aí vai. Dá uma olhadinha também nos problemas ambientais do solo, isso é muito importante e geralmente cai em vestibular. Ok, então, pessoal, assim fechamos a nossa aula 1 do segundo bimestre. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, volta, reveja e nos vemos na próxima. Até mais! E aí, galerinha do primeiro ano, beleza? Como é que está? Quem está falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula de história de Roma. Olha só, vamos começar então falando um pouquinho aí sobre o Império Romano, tá? O Império Romano, gurizada, ele passou por 3 momentos dentro de uma perspectiva política, tá? Nós tivemos o primeiro momento, que é o período monárquico, o segundo momento, que é o período republicano, e o terceiro momento, que é o império. Ou seja, um negócio um pouquinho diferente do normal, né? Porque geralmente a gente fala de, primeiro monarquia, império e depois república, né? No caso romano foi um pouquinho diferente, tá? Por alguns aspectos interessantes. No período monárquico, né? É o período de construção de Roma, de organização de Roma. Nós tivemos aproximadamente aí 7 reis em Roma, tá? E esses 7 reis, na sua grande maioria, eram etruscos, e os etruscos é que vão trazer toda essa pegada mais beligerante, né, de Roma, né? Muito pegada a questão do exército, da guerra. Mas o período onde mais nós tivemos um grande crescimento, boom do crescimento de Roma, vai ser durante o período republicano, tá? No período republicano, né, nós vamos ter os cônsules, tá, que eles eram os líderes tanto da religião quanto do exército, e uma das principais instituições que nós vamos ter durante o período republicano e também o império, que vai ser construído no período monárquico, vai ser o Senado, né? O Senado ele era composto pelos patrícios, que eram as pessoas que faziam parte da alta roda de Roma, né? O que fazia parte da nobreza de Roma, e a função era uma função consultiva, né? Como é a questão hoje do legislativo, tá? Nós tínhamos também as magistraturas, né, que nós vamos ter os questores, os pretores, os censores, que tinham a ver com a organização, né, a questão de saber como que estava a questão do dinheiro, como que estava a questão da justiça e assim por diante. E nós vamos ter também assembleias, né, que no primeiro momento nós tínhamos a assembleia curiata, né, que tinha a ver com a questão da organização religiosa de Roma, e depois essa Assembleia Curiata passou a ser a Assembleia Centuriata, que tem a ver com a questão do exército, né? A centúrias, o centurião, é um posto militar. Então, esses caras, quando eles voltavam para Roma, eles passavam a compor essa Assembleia. Então, nós vamos ter 2 grandes assembleias ali, né? O Senado, né? E a Assembleia Centuriata, primeiro Curiata e depois Centuriata, beleza? Nós tivemos algumas questões importantes para a gente poder entender o que foi a República de Roma. Primeiro,
nós vamos ter muitos conflitos entre os patrícios e os plebeus. Por quê? Porque a cidadania geralmente era dada aos patrícios. E os plebeus, eles ficavam à margem desses direitos da cidadania romana. Com o passar do tempo, principalmente no Império, essa cidadania romana ela vai sendo facilitada. Por quê? Porque tu precisava de pessoas para poder compor o exército. Porém, no início de Roma, até o período republicano, essa questão principalmente da cidadania era algo muito caro aos romanos. Tá? Então, por exemplo, os plebeus eles ficavam fora também de alguns direitos que eram atribuídos aos patrícios. E aí isso vai trazer um grande conflito, um conflito que vai marcar aí várias guerras entre patrícios e plebeus, até guerra civil e assim por diante. Outra questão são, né, como eu já falei para vocês, está ligada ao que já foi falado, que é a luta pelos direitos. Então, por exemplo, tu vai ter o tribuno da plebe, que era o representante no Senado da plebe. Então, tudo que fosse afetar a plebe teria que ter, né, o voto dele, e ele teria a possibilidade de veto também. A lei das 12 tábuas, tá, que passa a tu ter leis escritas, porque quando tu não tem leis escritas, tu pode manipular muito facilmente, né? A lei canunéia, assim, ó, por exemplo, uma coisa que eles conseguiram, patrícios poderem casar, por exemplo, com plebeus, que não podia, tá? Então esses foram direitos adquiridos pelos plebeus que até então eles não tinham. Nós vamos ter também a revolta dos irmãos Graco, tá? Os irmãos Graco, eles trabalharam em cima de duas coisas, né? A questão da reforma agrária, que era um tabu para Roma, né? De tu pegar e dividir melhor essas terras para que as pessoas elas pudessem ter acesso a ela, né? Então, os dois, um acabou sendo assassinado e o outro acabou pedindo para que o servo pudesse matar ele. E aí tu vai ter as leis frumentárias, né? A reforma agrária foi pelo primeiro e depois tu vai ter o segundo irmão Graco que vai trabalhar com a lei frumentária, que era justamente tu dar acesso mais facilitado à população para que ele pudesse ter farinha de trigo, né, que é a base da alimentação, o pão, né, todo mundo conhece aí a galera da Itália, né, os pães italianos e tal, mas não é só a Itália, praticamente toda a civilização baseia-se a comida, né, principalmente a civilização ocidental, no pão. E aí, né, essas questões internas vão trazer uma certa instabilidade, né, muitas revoltas pesadas, revoltas que trouxeram um problema muito sério para Roma. E também um dos métodos que os plebeus tinham era muitas vezes se recusar a entrar no exército ou também muitas vezes entrar em greve e parar de trabalhar, né? Então isso fazia com que os patrícios pudessem assim dar uma recuada e atender às reivindicações dos plebeus, tá? Outra questão importante é que Roma ela passa a ser, digamos assim, uma das cidades mais poderosas do que diz respeito ali àquele mar Mediterrâneo, né? Porque ela está ali na Península Itálica e tal. Só que tu tinha uma cidade que também era extremamente importante, né? Que ficava do lado africano do mar Mediterrâneo, que era Cartago. Então nós vamos ter as guerras púnicas, né, que foi justamente a guerra entre Roma e Cartago. E Roma e Cartago, de certa forma, elas tinham uma certa equivalência, né, com algumas diferenças de um poderio maior do exército ou de marinha, tal, mas eles eram mais equivalentes. Então, na verdade, um vai acabar se chocando com o outro no que diz respeito ao poder e o domínio, principalmente do mar Mediterrâneo. A partir do momento em que Roma consegue vencer Cartago, né, nas guerras púnicas, ela passa a ver a possibilidade da abertura do mar Mediterrâneo para que ela pudesse fazer todo o processo de expansão, né, do seu território. E aí eles vão poder expandir para a Grécia, para a Ásia Menor, né? Isso vai ser um processo de expansão. Outra questão importante é a necessidade da guerra.
era quase que um círculo vicioso, né? A guerra para eles fazia com que eles tivessem a obtenção de território. Junto com esse território vinham os escravos, né? Esses escravos eles eram trazidos para continuar a produção. Essa produção ia gerar mais recursos para a guerra e assim por diante, né? Então a máquina de guerra de Roma era uma máquina de guerra que praticamente não podia parar, né? O que vai acontecer? Sempre tendo que expandir, 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 tá? Então, isso chegou a um certo ponto, que depois a gente vai ver no Império, né, que passou a ficar insustentável, tá? Outra questão, né, importante nesse período aí republicano vai ser justamente a elite proprietária de terra, que fazia parte dos patrícios, e os plebeus, a classe popular sem direitos políticos, vão começar, né, a ter o conflito, como a gente já falou, né? Então nós vamos ter essas leis que vão ser extremamente importantes, como a gente já falou, né, que é a questão do tribuno da plebe, a lei das 12 tábuas, as leis licínias e a lei Hortência. Uma outra coisa que vem a partir dessas leis aí, né, a última, é justamente a questão do plebiscito como uma forma de ver o que a população está pensando sobre um determinado assunto, tá? Então esse é o principal, os principais eventos. Só que o que vai acontecer? No final do período republicano, nós vamos ter uma tripartização do poder em Roma, tá? Nós vamos ter 2 triunviratos, né? 3 pessoas, né? 3 pessoas, foram 2 triunviratos, 3 pessoas acabaram brigando pelo poder por 2 vezes, né? Então, na primeira vez nós vamos ter Pompeu, Júlio César e Crasso, e Júlio César, de certa forma, acaba vencendo a disputa a partir do momento que Pompeu deixa Roma e ele assume o poder. Depois ele vai se apresentar para o Senado e no Senado ele é assassinado, perdão. E aí depois o segundo triunvirato vai ficar entre Marco Antônio, Otávio, né, Caio Otávio, que depois vai se tornar o Otávio Augusto, e Lepto, né? Então, depois a disputa fica entre os dois, né, Marco Antônio e Otávio, e aí o Otávio ele vai conseguir acabar vencendo essa disputa e ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma, né? E aí eles vão assumir também esse nome de César, né? E assim por diante. E uma das coisas que ele vai fazer quando ele assume o poder é tentar organizar a casa, porque no caso Roma, através desses 2 triunviratos, eles passaram por uma guerra civil, né? Então Roma estava bastante desorganizada. Então o que ele vai fazer? Para poder fazer com que as pessoas elas não passassem a não pressionar o governo de uma forma mais contundente, né? Ele vai desenvolver uma teoria que é usada até hoje, infelizmente, mas ele vai, na verdade não foi uma teoria, uma prática, né? Que é o pão em circo, né? Então nós tivemos ali distribuição, principalmente de trigo, né? E o show, né? O que era o show? Era a carnificina, era a morte, né, dos gladiadores, corridas, lutas de um contra um, de um batalhão, contra animais. Então as pessoas elas ficavam ali, isso durou dias, né, meses. E aí o que aconteceu? As pessoas elas ficavam ali intertidas, né, com aquele espetáculo, enquanto as mudanças eram feitas. Claro que ele não mexeu muito na estrutura, por exemplo, com relação ao Senado. Ele entendeu o que tinha acontecido com o tio dele, né? O Júlio César era tio do Otávio Augusto, né? E aí, então, o grande objetivo dele era evitar as revoltas, né? Para que essas revoltas não acontecessem e ele pudesse ter tempo para poder ajustar aí as questões que tinham que ser feitas em Roma, tá? A questão também é que esse período passa a ter também um processo de expansão. Nós tivemos um período de expansão na República, mas também nós tivemos um período de expansão no Império, porque, como eu falei para vocês,
Roma não podia parar, né? Não podia parar, ela tinha que estar sempre conquistando, né? E as consequências de tudo isso, né? A Península Itália, Cartago, Grécia, Egito, Gália, e as consequências é o aumento da escravidão, o aumento da desigualdade e guerras civis também, né? Por quê? Porque um dos motivos desse crescimento é que tu precisava também aumentar os impostos, né, para poder fazer a manutenção dessa máquina de guerra. Então, havia muitas vezes a situação de que o cara ia para a guerra, quando ele voltava, ele não encontrava mais a casa dele, não encontrava mais a terra, porque tinha sido tirado, porque a família não tinha conseguido pagar o imposto. E isso trazia todo um processo de revolta que acabou trazendo muitos problemas para Roma. E o outro problema que eu vejo, né, que nós vamos ter é uma crise econômica, justamente porque tu tinha que estar sempre expandindo, expandindo, expandindo. Então chega um certo ponto que tu não consegue mais expandir, porque tu não consegue mais dar conta nem mesmo da fronteira que tu já conseguiu, né? Então tu vai ter um problema entre os militares, tu vai ter um problema econômico, porque tu precisava dos escravos para poder trabalhar. Então, se tu não tem escravos, o romano agora ele tem que voltar para o colonato, voltar para trabalhar, e isso vai trazer um problema, né? A divisão também foi uma questão importante do Império, porque o Império cresceu tanto, que ele teve que ser dividido, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, né? O Ocidente continua, né, no mesmo lugar, a sua sede, e aí no Oriente tu vai ter Constantinopla, né, como capital, né, por causa de Constantino. E junto com isso nós vamos ter também as invasões bárbaras. Por quê? O que acontecia? Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aquelas pessoas que viviam ao redor do Império Romano, principalmente de origem germânica, não falavam o latim e eles estavam ali na borda do Império Romano. E o que vai acontecer? Os hunos, que era uma outra tribo que vinha da Ásia, né, acabou empurrando, né, essas tribos germânicas para dentro do Império Romano. Então, tipo assim, eu prefiro lutar com os romanos ou com os hunos? Eles preferiram lutar contra os romanos e invadiram Roma. Também tu tinha terras agricultáveis ali e tal. E aí, essas invasões, né, nós tivemos aí várias tribos, os visigodos, ostrogodos, élos, hunos, suevos, burgúndios, saxões, bretões, e aí essas invasões vão fazer com que o Império Romano do Ocidente acabe caindo no ano de 476. Conclusão: a história de Roma mostra como a desigualdade, a expansão e pressões externas enfraquecem até mesmo um dos maiores impérios que nós já vimos na humanidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês. Um grande abraço, ficamos por aqui. Muito bem, galerinha, então tivemos nossa aula de geografia, de história. Dá uma olhadinha depois na apostila, faça o exercício, volte nas aulas. Lembrando que nós temos um playlist aqui no canal da Educação Adventista Brasil só do Chave do Enem. Nós já estamos no 4º ano de programa, ou seja, tem muita coisa boa para você poder rever, para você poder estudar. Não precisa ficar perdido ali no YouTube buscando videoaulas na véspera de prova. Aqui no canal da Educação Adventista Brasil, você já tem tudo o que precisa para estudar, inclusive baseado no seu material. Olha só que maravilhoso, né? Você tem uma playlist preparada com o material que você usa aí do outro lado da telinha na sua escola, no seu colégio. Um abraço então para você que está nos assistindo, para os professores que acompanham também e usam nosso material. Mas agora então chegamos ao momento do Chave de Ouro. Nós temos um quadro agora chamado Chave de Ouro do Enem, onde o professor Tuts dá dicas para a redação e para o Enem como um todo. Depois da dica de ouro do Chave do Enem, você fica também com a correção. Então, senta aí, anota as dicas do Chave de Ouro
e depois a correção dos exercícios de ciências da natureza. Estava errando já aqui, em ciências da natureza. Belezinha? Então, rodou a vinheta. Fala galerinha, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do Chave de Ouro aqui no Chave do Enem. E aí, você curtiu as dicas do nosso encontro passado? Então hoje eu tenho uma dica formidável para você, para que nós possamos entender melhor uma coisa que é sui generis no Enem. E eu estou falando dela, a redação. Tá? Como que está a tua produção textual? Como está o seu interesse pelo Enem? Como é a redação no Enem? Gente, vamos lá. Eu acho que o que eu vou falar aqui todo mundo já viu, mas há uma coisa que é muito importante. Preste bem atenção. Vamos lá, pegue papel e caneta e anota. Primeiro, é uma dissertação argumentativa. Tuts, isso nós já sabemos, ok? O tema é de relevância social. Beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com o tema. Eu vejo na internet a galera falando, nossa, qual será o tema? Professor tentando acertar tema. Não se preocupe com o tema. Nós só precisamos saber que ele é de relevância social. Então, se você entender isso, nós já temos 50% do caminho andado. E você precisa defender uma tese e apresentar uma solução do problema que você levantou nessa temática, ok? Essa é a grande diferença. E como que a gente pode dizer assim, qual é a diferença da redação no Enem? Qual é a diferença da redação para um vestibular? Nós sabemos que nós temos inúmeros vestibulares no Brasil. Nós temos vestibulares que cobram diversos gêneros, nós temos vestibulares que cobram apenas uma dissertação argumentativa, e nós temos o Enem, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que não se trata de outro gênero senão uma dissertação. Então não é carta, não é crônica, nem narração, ok? Deve respeitar os direitos humanos. Isso é muito sério. Algumas palavras que ela possa conter uma conotação de cunho preconceituoso, isso fatalmente ocorrerá, então, uma nota 0 na redação, certo? E exige uma proposta de intervenção. Você precisa propor uma solução a um problema que você levantou. Ou seja, se você criou um problema, agora você precisa resolver esse problema. Essa é a parte fundamental da redação do Enem, ok? E como que se avalia a redação no Enem? São 5 competências. Certo? Nós temos a competência 1, nós temos a 2, a 3, a 4 e a 5. A 1 está relacionado unicamente a você entender a gramática, certo? É a parte do Enem que se cobra a gramática da língua portuguesa. O critério 2 tem a ver com o conhecimento do gênero e adequação à proposta. O 3 tem a ver com o seu repertório sociocultural. O 4, como que você faz a conexão entre as partes do texto. E o 5 tem a ver com a proposta de intervenção. Cada uma dessas competências ela tem o peso máximo de 200 pontos. E o total da redação vale 1000. É isso mesmo. A redação, só ela, vale 1000. E todas as outras não chegam ao valor total da redação. Então, meu filho, se eu fosse você, eu ouviria as dicas de ouro aqui do Chave do Enem. E eu me prepararia para um texto esbagaçador, não é verdade? Então nós vamos juntos aqui com foco na redação no Enem. Nós precisamos conter uma análise crítica, uma intervenção social, nós precisamos apresentar um texto com clareza, objetividade e coerência, e nós precisamos fazer uma coisa que quase ninguém fala. Mas a redação é muito mais um texto de interpretação textual do que propriamente escrita. Porque se você não entender tudo aquilo que está relacionado à temática, você não consegue produzir um texto de excelência, ok? E eu quero deixar uma última dica para você. Todas as vezes que se fala em redação dissertativa argumentativa,
As pessoas falam assim, precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não está errado. O que precisa ser falado é que cada bloco da redação precisa conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É isso que a gente vai ver nas próximas dicas aqui do Chave de Ouro no Chave do Enem. Valeu, gente, um abraço! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim rapidinho só para ajudá-los na correção dos exercícios. E aí, tudo certo com a aula? Vamos lá então. Quais foram os nossos exercícios? O primeiro sobre modelos atômicos. Tranquilo, né? Então ele trouxe aqui uma linha do tempo dos 4 principais modelos e pedia para você identificar, né, os principais aspectos ali, o que era correto afirmar sobre esses modelos. E aí, analisando todas as nossas afirmativas, a resposta correta é a letra E, que fala que os elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. No nosso próximo exercício, nós temos uma distribuição eletrônica. E aqui você precisaria assinalar a alternativa em que, né, de acordo com o valor do número atômico do neônio, do argônio e do criptônio, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon, na verdade do ferro 13+, ionizado seria, né? Então você teria que fazer a distribuição para o ferro, depois, porque ele é um cátion, então nunca tirar o elétron antes. Deixa para tirar o elétron depois. E aí você ia chegar que a configuração dele é muito parecida com a do neônio e depois só iam sobrar os 3s2 e o 3p1, ok? Fica aqui a resoluçãozinha para vocês conferirem. E a nossa última questão maravilhosa sobre uma placa, né, de informação que brilha no escuro, né? Então, o aparecimento desse brilho nas condições, quando a gente tem uma diminuição de energia, ocorre com consequência de, então, o que está acontecendo com essa placa? Esse fenômeno ele é explicado pelo modelo de Bohr, então é transição eletrônica. Espero que vocês tenham acertado, se não, revejam a aula da semana passada. Até a próxima, tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos corrigir os exercícios? Ver você acertou, errou, por quê? Vamos lá? Vamos começar com o primeiro. É um exercício aqui que fala a respeito dos sais minerais, né? E num lote o solo foi esterilizado pelo calor, em outro não. Então você tem ali um grupo de pesquisadores que eles estão investigando quais as condições ideais ali para o crescimento de ervilha. Uma coisa importante aqui é o seguinte: ervilhas são plantas leguminosas que têm bastante proteína. Lembra que proteína tem uma composição ali que é formada de aminoácidos, aminoácido, né? E ele quer saber aqui o exercício, se esse solo que foi esterilizado, no que eles vão, o que vai reduzir, né? A esterilização reduziu para as ervilhas a disponibilidade de nitrogênio. Por que nitrogênio? Porque, como eu disse, leguminosas são plantas que têm bastante proteína e você precisa de nitrogênio para fazer aminoácidos, que vão ser usados para fazer proteínas. O próximo é um exercício que fala sobre doença celíaca. E aí a pergunta diz o seguinte: o tratamento efetivo contra a doença celíaca exige a interrupção do consumo de alimentos que contenham. Doença celíaca é uma doença que é intolerância ao glúten. E o glúten ele está presente na farinha de trigo. E o glúten é uma proteína, portanto, você precisa evitar farinha de trigo, quem é celíaco, né? O próximo fala sobre vitaminas. Lembrando que vitaminas hidrossolúveis são aquelas vitaminas que se dão muito bem com a água, são absorvidas com água.
E as lipossolúveis são aquelas que são absorvidas com os lipídios, têm afinidade com gordura, né? Quais aí estão corretas? Vamos ver a resposta direto. Então, a 1, as hidrossolúveis, elas se dissolvem bem na água, né? Então, elas saem bastante no xixi, vitamina C, por exemplo. Aí, o 2, as vitaminas lipossolúveis se dissolvem bem em óleos e gorduras. E isso é importante porque as vitaminas lipossolúveis têm facilidade para ficar armazenada, por exemplo, como a B12, né? Desculpa, como a vitamina D. E aí a gente tem também o 5, que é o excesso de vitamina A, pode causar uma hipervitaminose caracterizada por danos ao fígado, rins e ossos, tá? E a próxima questão é uma questão que fala de atividade enzimática. Então você tem aqui 9 tubos, você tem o pH de cada um dos tubos, a temperatura em que esses tubos estavam e do ladinho a gente tem a velocidade da reação. Como é que a gente vai medir a velocidade da reação? O que ela significa? Significa o seguinte, olha, se a enzima tiver temperatura ideal, pH ideal, ela vai voar. Ela vai fazer uma atividade, a velocidade dela vai ser enorme. Agora, se a temperatura ou o pH não estiverem ótimos, a enzima não vai ter uma velocidade ou até mesmo essas enzimas elas podem ser desnaturadas, né? Lembra da desnaturação proteica, ou seja, a proteína ela perde a sua forma e consequentemente a função. Enzima é um tipo de proteína. A resposta é a letra E. Então, nos tubos 6, 8 e 9, não houve atividade enzimática, né? Não foi detectado velocidade da reação, porque a enzima não funcionou. E se ela não funcionou, provavelmente é porque a temperatura está alta, olha só, 70 graus Celsius, né? E isso pode desnaturar a enzima. E no caso do tubo 6, é o pH que está bastante alto, certo, gente? Espero que vocês tenham acertado. A gente se vê na próxima correção aqui da chave do Enem. Até! Olá, meu querido estudante do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Vocês já resolveram o simulado da chave do Enem sobre questões de queda livre e movimento na vertical. Vamos corrigir essas atividades? Primeira questão que nós vamos corrigir é essa questão do Enem de 2024. Diz assim, ó, um experimento foi montado com o intuito de determinado tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou-se uma prateleira de 50 centímetros do chão. Foram colocadas 3 frutas, conforme a figura. Quais são as frutas que nós temos ali? A melancia, o melão e a maçã. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente. Considere o tempo de queda da melancia como tempo 1. Do melão como tempo 2 e da maçã como tempo 3. Desprezando as forças dissipativas. O que quer dizer aqui, ó? Forças dissipativas. Sabe o que ele quer que você despreze? Ele quer que você despreze o ar. Desprezando o ar, ou seja, sem ar, não vai haver resistência. Então, os objetos, mesmo que tenham tamanhos diferentes e massas diferentes, eles vão cair exatamente juntos. Se eles vão cair juntos à mesma velocidade, eles vão chegar ao mesmo tempo. Então, resposta correta, letra A. Acertaram? Vamos para a próxima, então? A próxima questão fala o seguinte, uma pedra foi arremessada verticalmente para cima, então foi jogada para cima a pedra a partir do solo e permaneceu no ar durante 4 segundos até regressar ao solo, desprezando as resistências do ar e usando a gravidade 10, qual é a altura máxima atingida pela pedra? Então, vamos pensar aqui comigo. Ele leva 2 segundos para subir, depois ele leva 2 segundos para descer. Mas, prof, como você sabe dessa informação? Porque ele disse que ele permaneceu a pedra no ar 2 segundos. Então, olha o que vai acontecer. Nós teremos que descobrir
qual é a velocidade que a pedra saiu da mão da pessoa. Sabendo a velocidade que a pedra saiu da mão da pessoa, você consegue descobrir a altura que ele chegou. Bora lá? Vamos usar a equação horária para a velocidade, tá bom? Só que é o seguinte, vou ter que voltar aqui, porque tem algo que não tá certo. Quando eu lanço de baixo para cima, eu preciso colocar o sinal negativo. Não posso colocar o sinal positivo, tá bom? E olhem só, a aceleração é a gravidade vezes o tempo. Como ele sai da minha mão e para lá em cima, a velocidade final vai ser 0. Vou descobrir então qual é a velocidade inicial vezes o tempo, e o tempo vai ser 2. Não posso usar 4, tá? Só vou pegar 2 segundos, que é o tempo de subida. Então, a velocidade inicial vai ser 20 metros por segundo. Mas ainda não é isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual é a altura que o objeto chegou. Então, vamos usar a equação de Torricelli. Usando menos 2 vezes no lugar de A, G, e a distância percorrida é a altura, que é o que ele quer. Então, a velocidade final é 0, 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H. Então, fica 20H, 20 ao quadrado, 400. Então, a altura aqui vai ser 20 metros. Opa, foi uma perninha a mais ali. Então, resposta correta, letra D. Fácil, né? Muito fácil. Vamos para a próxima questão, então? A próxima questão fala o seguinte, ó. Suponha que o italiano Galileu Galilei tivesse, de fato, subido a Torre de Pisa para demonstrar que 2 esferas feitas de materiais diferentes, quando abandonadas do repouso no mesmo instante e da mesma altura, de 58 metros, atingem juntos o chão ao mesmo tempo. Considere a aceleração da gravidade 10. Qual é o tempo de queda dessas 2 esferas? Vamos descobrir qual é o tempo de queda? Vamos usar a equação, a função horária, não, equação não, a função horária das posições, que é o meu famoso sorvetão. Olha lá, só que agora é queda livre, então eu posso colocar o positivo. Aqui vira H, a velocidade inicial é 0, então só vai sobrar G, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Se a altura é 58, a gravidade 10, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, nós teremos aqui tempo ao quadrado vai dar 116, dividido por 10, vai ser a raiz, então, de 11,6. Então, este tempo vai dar 3,4 segundos. Beleza, gente? Acertaram? Então, basta usar a equação, a função horária das posições, tá? E substituir com os dados que nós temos. Beleza? Beijo para vocês e até a próxima aula da chave do Enem.